Eu fui para São Paulo e chegou em São Paulo, eu fiz uso de silicone no meu quadril. Coloquei 4,5 litros de silicone no quadril. Cheguei em São Paulo, fiquei ali na Riachuelo, Marquês de Tu, naquele miolo ali da Boca do Lixo ali em São Paulo. E ali em São Paulo eu comecei a conhecer outros travestis, que tinha carro do ano, que tinha apartamento, tudo. Eu peguei e falei para eles, mas espera aí, onde é que vocês conseguem tanto dinheiro assim? Aí eles disseram para mim, olha, em Paris se ganha mais dinheiro. Eu falei, então eu também vou para Paris, porque eu queria provar para o meu pai que eu ia conseguir alguma coisa, né? E foi, como eu sempre digo, foi um período muito negro na minha vida, que eu comecei a roubar, comecei a assaltar. Hoje em dia, nós, um tempo atrás, ouvimos falar sobre extermínio de travesti. Mas, como eu estou aqui, eu não estou aqui para condenar ninguém. Foi algo que eu vivi, foram os meus amigos que se relacionavam comigo e as cenas que eu presenciei por muitas vezes. Então, o que acontece? O travesti, ele sai com se chama de cliente, e chega lá no quarto. Quem é o ativo é o travesti. Então, lá eles fazem chantagem com o homem. Então, quer dizer, muitas vezes, a grande maioria são homens casados, e aí às vezes passam, e aí acontece o que acontece, que a gente vê que muitos travestis são assassinados. E eu comecei a roubar, comecei a assaltar, ganhei esse dinheiro que eu precisava e fui para Paris, onde eu fiquei 1 ano e meio na França, voltei para o Brasil, aí eu não queria mais ficar no Brasil, né? Depois que eu conheci a Europa, eu não conseguia mais ficar no Brasil. Aí eu fiquei no Brasil, depois de 2 meses, aí eu voltei de novo para a Europa, onde eu morei em alguns países. Morei em Portugal, de Portugal fui para Espanha, de Espanha morei em Barcelona, em Madrid, de Madrid eu parti para Roma, fiquei 1 ano em Roma, aí de Roma eu fui para Grécia, não me adaptei com a língua da Grécia, voltei de novo para Roma, de Roma fui para Barcelona, e aí em Barcelona eu coloquei o silicone no peito, coloquei 380 ml de silicone no peito. Aí as pessoas às vezes perguntam assim para mim, mas você não tem vergonha de falar do seu passado? Eu falei, não, eu deveria ter vergonha quando eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Romanos 1,16 diz, não me envergonho do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para todos aqueles que neles crê. Vamos botar aí de novo imagens, que é importante que ele está falando aqui, para comprovar o que ele está dizendo que ele era. A pessoa só deve dizer aquilo que era quando ela tem a convicção que aquilo não a incomoda mais. É verdade. Você sabe, eu tenho aprendido isso. Quando ela tem a real... o total domínio da sua libertação. Por isso que uma pessoa, muitas vezes, quando sai de qualquer tipo de prática, drogas, de cocaína, ou qualquer vida onde ele estava mergulhado em coisas terríveis, ele só deve falar, promulgar quando ele tem a convicção de que ao lembrar do fato não lhe machuca, ao lembrar do fato não lhe ofende, ao lembrar do fato não lhe cria nenhuma outra expectativa. Vocês estão vendo aí as imagens do que nós estamos aqui conversando com o irmão Joy de Miranda, que é missionário da Igreja Batista da Paz de Cuiabá. Então, e aí em Barcelona eu fiz essa cirurgia, eu coloquei esse silicone no peito, aí ali eu já era um travesti. Né? Como eu sempre digo, ali o inimigo já tinha me dado de tudo. Já tinha me dado fama, beleza, dinheiro, poder. E de lá eu parti para Milão, na Itália, onde eu morei por alguns anos ali em Milão. Só que ali em Milão eu olhava e eu via os meus amigos. Entendeu? Então eu vi os meus amigos que se relacionavam comigo, uma coisa que eu sempre digo assim, no final da noite, nas madrugadas, entre 4 paredes, quando nós nos deparávamos com nós mesmos, muitos choravam e diziam assim, mas que vida miserável é que nós estamos vivendo. Eu falei isso várias e várias vezes. E eu lembro que lá em Milão tinha um amigo meu, que ele era um travesti muito bonito, muito bonito. À noite ele saía nas esquinas, ele logo lhe fez a cirurgia, né, de mudança de sexo, e à noite era só flash, foto, na boate chamava muitas atenções das pessoas, mas quando muitas vezes nós íamos reunir nas madrugadas, onde a droga já estava acabando, já não tinha mais o uísque, já não tinha mais os holofotes, já não tinha mais ninguém para aplaudir, muitas e muitas vezes eu via esse rapaz chorando, ele abria as pernas e dizia assim, olha a machadada que o médico me deu e a cicatriz que ficou. Só que isso a mídia não mostra. De jeito nenhum. Isso a sociedade não mostra. Então, assim, eu olhava, assim, eu via os meus amigos, eu não via fidelidade, eu não via aquele companheirismo, mas eu estava envolvido naquilo. Eu falava assim, bom, eu também nasci assim, eu vou morrer assim. Entendeu? E a palavra do Senhor no Salmo 51:5 diz assim, que em iniquidade eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Eu estava em pecado, só que eu achava que eu tinha nascido assim, como todos os meus amigos que me conheciam, que estavam em minha volta, também pensavam assim. Eu parava para pensar
eu falava assim, bom, o que adianta essa beleza? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você deixou de ser travesti porque você foi infeliz e você não fez sucesso. Não, muito pelo contrário. Aliás, eu ganhei tudo aquilo que um travesti almeja. Eu ganhei tudo aquilo que é o sonho de todos os travestis. Eu ganhei fama, eu ganhei beleza, eu ganhei poder, eu ganhei dinheiro, mas eu não consegui ter a paz que excede todo entendimento. Quando eu deitava, só eu sabia o vazio que invadia a minha alma. Quando eu voltava das baladas, das boates, só eu sabia a frustração que era a minha vida. Não era só minha, as dos meus amigos também, das pessoas que conviviam comigo, das pessoas que estavam mais próximas de mim. Mas eu não mostrava isso para as pessoas. A minha família não sabia, né? Então o que eu fazia? Eu tentava mostrar sempre o glamour, eu tentava sempre mostrar aquele sorriso, eu tentava sempre mostrar aquela felicidade, aquela alegria que na verdade era aquela que eu sempre sonhava e eu desejava. Como é que então você, depois de tudo isso, você teve essa transformação? Como é que foi esse momento de você mudar radicalmente? A gente está vendo aí as fotos, é o que ele era, e você está vendo ele aqui hoje. Como é que foi isso? Isso aí foi através da minha mãe. Né? A minha mãe é uma guerreira, a minha mãe, a Dona Odete. Eu sou apaixonado pela minha mãe, sempre quase me emociono quando eu falo da minha mãe. Um dia eu estava lá no meu apartamento em Milão, nós estávamos usando droga com alguns amigos meus, a minha mãe me ligou. Meu filho, eu aceitei Jesus, hoje eu sou crente. Aí eu coloquei a mão no telefone e falei assim, minha mãe virou crente. Aí aqueles amigos meus todos começaram a rir, criticar da minha mãe e tudo. E nós temos o hábito de pedir bênção para ela, né? Uhum. Aí depois que eu terminei de conversar com ela, eu falei, bênção, mãe. Ela falou assim, meu filho, eu quero te dizer uma coisa, Deus lhe abençoe, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus te ama. Jesus te ama. E aquela palavra causou impacto no meu coração. Então é por isso que eu digo assim, quando a gente fala para um pecador que Jesus o ama, eu morei tantos anos na Itália, ninguém nunca falou para mim que Jesus me amava. A minha mãe conheceu Jesus lá em Cuiabá e por telefone ela disse que Jesus me amava. Quando aqueles amigos meus foram embora, eu deitei e aquela palavra ficou na minha cabeça assim, Jesus te ama, Jesus te ama. E a minha mãe começou a orar e interceder por mim. E a minha mãe fez um grupo, chamou algumas irmãs da igreja, e ora por meu filho, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. E hoje, conhecedor da palavra, eu vejo que lá no livro de Isaías 59:1 diz assim que Deus ele não está com a sua mão encolhida para que não possa nos alcançar e nem com o seu ouvido cravado para que não possa nos ouvir, né? E Deus ouviu o clamor da minha mãe. E eu vim ao Brasil de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Quando a minha mãe começou a orar e interceder por mim, eu comecei a vir ao Brasil com mais frequência. Só que eu não sabia que Deus já estava respondendo às orações da minha mãe. E um dia a minha mãe sempre me convidando, meu filho, você não quer ir na igreja? Eu falei, não mãe, eu não gosto da religião da senhora. A senhora sabe que eu não gosto de crente, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim, pronto, acabou. E ela dizia assim, mas Deus me deu um filho homem, e este braço ainda vai entrar com você na igreja. Eu falava assim, a senhora é louca. Como eu digo, hoje eu vivo a loucura da minha mãe. Né? Hoje eu vivo a loucura da minha mãe. Eu falava assim, não mãe, aí eu falava para uma outra irmã minha, eu falava assim, olha, minha mãe quer me converter de qualquer jeito, eu não gosto dessa religião, eu não gosto de crente, esses crentes é tudo fanático, é cafona. Eu pensava desse jeito, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim.